falou de estruturalismo, pós-estruturalismo, a gente tem que chegar até ele. Então vamos começar pelo Stalin. Tá bom, vamos lá. Na verdade, então. vamos começar um pouquinho antes pelo marxismo. Tá bom, Para vamos quem lá. não viu, eu cheguei a fazer uma excelente conversa com o professor Marcelo sobre fizemos. marxismo, lá no Queimando Ponte. E eu acho que dá para começar mais ou menos dali. O marxismo rejeita abertamente, qualquer estrutura que seja uma estrutura abstrata. Então o que acontece? Os agentes históricos e as análises históricas devem ser sempre particulares, concretas de um certo tempo. Isso significa que a moralidade de sempre, aquilo que motiva e explica os nossos juízos morais e que poderia julgar as nossas ações, será sempre questionada em virtude das intenções e das formas pelos quais aquela sociedade em particular, aquele período histórico tratou. Então vou começar pelo marxismo. Os horrores, por exemplo, de Lenin. Lenin, quando faz o terror vermelho. Pouco importa se o terror vermelho ele foi abominável. Pouco importa se a Revolução Francesa foi abominável. O que importa? Importa é que ela conseguiu executar determinados fins. Ela conseguiu dar origem a uma sociedade proto-socialista. Ponto. Analisado sob esse viés, o homem que foi o responsável por fazer isso, por fazer alguma coisa que seria julgado terrível e má sob a minha ação, ele se torna, para o socialismo, um novo homem. Que ele deve, então, avaliar a sua ação anterior agora, não antes. Então, bem, como que eu coloco isso da melhor forma possível? O Lenin, durante a Revolução, não cabia a ele pensar sobre nada. Não cabia a ele pensar sobre se era legítimo, por exemplo, matar toda a guarda do czar. Não cabia ao Lenin pensar sobre se, por exemplo, boa parte dos seus aliados de ocasião em fevereiro deveriam ter sido mortos, como foram. Não cabia a ele pensar isso. Por quê? Porque ele estava no curso histórico, no curso da ação histórica. Se ele estava nesse curso, se ele estava pensando de uma determinada forma e provocando certos efeitos, apenas após esses efeitos, convertendo-se em uma nova condição, é que o passado poderia ser analisado. Isso é com tudo. Os marxistas, eles acreditam que existe aquilo que a gente chama de metanarrativa. Uma grande metanarrativa da qual eles são partes. Stalin foi o auge disso. Por quê? Porque Stalin começou a perceber que toda a tentativa de Lenin e de outros socialistas de criar instabilidade no chamado leste europeu não tinha sido bem sucedida. Tinha provocado, sob muitas formas diferentes, cisões nacionais muito sérias. E essas cisões nacionais começaram a atrapalhar a unidade de uma própria revolução socialista. E isso é, ao meu ver, e é paradoxal, porque o Trotsky acusa eles de não ter ido ajudar as revoluções no Oriente, tal. Mas só esse trabalho que ele já fez no leste europeu provocou muito mais insatisfação no seio da União Soviética do que boa parte das medidas do próprio Stalin. Então o Stalin começa a fazer um trabalho na Iugoslávia, começa a fazer um trabalho na Ucrânia, de expurgar a dissidência. As pessoas que acreditavam que o governo russo não deveria vigorar naquele lugar. É aí, inclusive, que uma figura chamada Milovan Đilas, que era o subsecretário do Tito, ele é preso. Ditador da Iugoslávia. Isso. Ele é preso. E ele vai escrever um livro chamado A Nova Classe, demonstrando que, em virtude desse processo histórico, desse curso histórico que Stalin tinha na mente, ele se transformava numa figura que deveria oprimir. Só que se ele agia de forma indiscriminada em relação às suas ações, em relação aos defeitos, em relação ao caos que ele estava provocando no mundo, ele se converteria exatamente no que o Marx chamaria de classe.
no que o Marx chamaria de Estado. O Estado, ele estava oprimindo, a casta estava oprimindo os proletariados. Então surge uma nova classe de indivíduos que domina. E esses indivíduos não devem ser criticados. Eles não devem ser perguntados. Você agora tem uma nova forma de ver a realidade. E nessa nova forma, aparentemente, o totalitarismo e a violência são formas ok de agir. Então, se esse é o caso, isso provoca, no seio do marxismo, que era visto como uma visão humanista, um problema muito sério. Os intelectuais franceses começam a questionar profundamente os métodos de Stalin. Os intelectuais ingleses, uma parte significativa da alta casta inglesa, chama Stalin de um grande problema. E isso é o que, de uma forma ou de outra, levou a uma certa inércia frente ao choque que havia entre Stalin e Hitler. Por quê? Porque eles estavam entendendo que o movimento que Stalin estava protagonizando era algo que poderia se proliferar, inclusive para a França, para a Alemanha e para outros locais, para a França, para a Inglaterra e para outros locais, e poderia ser um problema. Então, durante uma parte expressiva do governo de Stalin, durante uma parte expressiva do crescimento da União Soviética, eles aplaudiram. Só que as notícias do expurgo começaram a chegar e a intelectualidade francesa e inglesa começam a questionar o modus operandi do Stalin. E isso vai descambar em uma série de críticos ao próprio marxismo. O movimento de resistência, ele começa principalmente por uma insatisfação frente ao método. E é muito peculiar, porque, por incrível que pareça, os mesmos elementos que estavam, que permeavam a mente totalitária de Stalin, vão permear um dia a mente totalitária do Woke. Mas por que eu tô separando as duas coisas? Porque não dá para não dizer, e eu acho que é nesse sentido que o professor e tantos outros falam, do marxismo cultural, não dá para não reconhecer que eles tiveram, inclusive, boa parte dos intelectuais franceses, boa parte dessa intelectualidade de esquerda, tiveram uma convivência significativa com os marxistas. Inclusive que eles foram o sustentáculo intelectual para os marxistas. Porque havia pouco envolvimento dos intelectuais marxistas na disputa pública do Ocidente. Quem disputava por eles, em seu nome, era o Sartre. Quem disputava por eles, em seu nome, era o Lyotard. Até o momento em que eles, de fato, são acometidos por essa ideia de que o Stalin estava criando a maior máquina assassina que o Ocidente já tinha visto. Beleza. Isso é uma coisa. Você vê como a gente tem que ir longe. Isso é uma coisa. Essa discordância intelectual não, humanista, por assim dizer, vai se converter em uma discordância intelectual. Porque, embora surgem aí os chamados não marxistas, veja, eles não eram anticomunistas, eles eram não marxistas. Eles acreditavam que o marxismo tinha criado um monstro. E eles pensam, não, então nós não podemos ser reféns de certas narrativas históricas. Nós não podemos ser reféns dessas grandes narrativas, porque nós seremos eventualmente cúmplices. E aí eles começam a pensar, não, então vamos entender, vamos tentar olhar para a sociedade com um olhar diferente. O materialismo histórico talvez esteja errado, mas existem formas estáveis, padrões, repetições que a gente pode criticar na sociedade. O marxismo ele foi muito longe. Como ele utilizou a economia como fundamento geral para descrever a sociedade, ele descreve grupos muito concretos. Mas ele não me dá um mapa para criticar o casamento. Ele não me dá um mapa para criticar várias coisas. Eu vou agora me basear em alguma coisa que seja clara, que eu consiga olhar e dizer, tá aqui a forma como eu analiso a sociedade. E foi aí que o estruturalismo começou a tomar força. O estruturalismo... Põe nomes aí no estruturalismo, mais ou menos a época. O Levi Strauss.
O Levi Strauss, ele começa a surgir com muita força, principalmente depois de 55, 60. Ele é uma figura muito forte. E ele era muito respeitado, porque a análise dele vinha principalmente de uma análise da linguagem. E você pode reparar que o estruturalismo ele se baseia muito no funcionalismo sociológico. A noção de que existem certos fatos sociais e toda individualidade, todos os fenômenos individuais são, antes de tudo, fenômenos coletivos. Então ele parte do ponto de vista do Sui, que eu não vou completar aqui para não diminuir o alcance, como, por exemplo, o Durkheim descobre, no livro dele sobre o Sui, que quando certas coisas aconteciam na sociedade, o Sui aumentava ou diminuía. O que isso significa? Que é um fato social geral. Que ainda que eu me mate de forma individual, ainda assim era o caso que várias outras pessoas se matavam na mesma data. Várias outras pessoas incorriam no mesmo fenômeno na mesma data. Então, é lógico, eu poderia te convencer a não se... Só que eu só poderia lidar com um problema histórico, propriamente dito, se eu encarasse ele como um fenômeno geral. E o estruturalismo descobria padrões para fazer isso com tudo. Então, por exemplo, quando o Silvio Almeida fala do racismo estrutural, o que o Silvio Almeida está dizendo? Ele está dizendo que no seu ato de racismo existe um padrão a ser identificado que ele pode lidar. E pouco importa a sua ação específica. Então eles abstraem o indivíduo, que era uma coisa que eles adoravam fazer, eles abstraem o indivíduo sem precisar se comprometer com um modo de agir universal. Eles podiam falar daquela ação em particular ou daquela estrutura em particular. Só que, no momento em que você começa a lidar com essas leis da realidade, é assim que funciona o racismo, é assim que funciona o casamento, é assim que funciona a produção de filmes, sei lá, qualquer estrutura que você quiser nomear. Você começa a criar leis para a sociedade. Você começa a encontrar o padrão natural que existe na sociedade. Tem um corolário que se extrai. Só que isso era para eles uma outra espécie de metanarrativa. Eles se viram presos nas mesmas críticas e nos mesmos elementos que eles tinham colocado para cima. Qual que é a solução deles? Eu não vou partir de um limite pré-fixado. E eles dizem assim, veja só, é verdade que se um índio, ele, por qualquer motivo que seja, identificar que a tribo é um lar, ele imediatamente defenderá o lar. Por quê? Porque é assim que acontece nas tribos. Só que, se eu mudar o lugar de nascimento como lar, eu mudar a definição da palavra lar, para ela significar o lugar onde eu me sinto bem, rapidamente o índio vai parar de defender a tribo. Pode ser que ele se sinta melhor na outra tribo do que ele se sente na dele. Então, a mudança da palavra, do significado das palavras, vai criar outras estruturas. Então a gente pode mexer com a lei da realidade que tinha aparecido. A gente não precisa só criticar a sociedade ocidental, a sociedade moderna e dizer, não, a sociedade moderna é ruim. Não. Porque se você precisa afirmar a sociedade moderna ruim, mas ela é um fato da realidade, o que você vai fazer? Você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir provocar modificações da realidade. Você vai ficar preso na sociedade moderna. E aí eles começaram a observar o pós-estruturalismo, que é o momento em que eu questiono os limites das coisas e eu refaço a própria análise da realidade. As guerras de Stalin foram suas atrocidades. Esse livro prova e documenta isso. Não perca a oportunidade de comprá-lo com excelente desconto. 40% de desconto até o dia 30 de junho. Não perca, hein?